Ó, isso daqui é economia básica da básica e eu espero realmente conseguir explicar para vocês de uma maneira muito simples que todo mundo vai conseguir entender. Não é um assunto fácil e eu simplifiquei as coisas até demais, passei por cima de muitos conceitos técnicos que nem eu sei muito bem, para chegar no ponto mais importante desse vídeo, que é fazer vocês entenderem que existe mais do que uma maneira de você ganhar dinheiro quando você investe e que dividendos não é a única e talvez não seja a melhor, porque o dividendo, como eu vou explicar aqui para vocês, é somente uma maneira de você ser recompensado quando você investe em ações. Eu vou explicar esse vídeo, eu vou tentar fazer o máximo para ser o mais claro possível, detalhe por detalhe, às vezes eu vou até ser um pouco repetitivo, mas eu espero que vocês entendam. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma tabela muito simples que eu fiz no Excel para ajudar visualmente nesse entendimento. Vamos lá. Qual que é o grande ponto dessa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês? Eu vou explicar detalhe por detalhe, tá? Tá bem simplificado, tá faltando algumas coisas, mas no final o objetivo é vocês entender o que é que entra para ser somado para dar o valor de uma empresa e depois para dar o valor dessa ação dessa empresa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, vamos começar aqui pela empresa A. Isso daqui é o começo do ano. No começo do ano, esse daqui, ó, vai ser mais ou menos um relatório do que mostra qual que é o valor dessa empresa. O que é o valor da empresa? A empresa é a soma de tudo que ela tem, das coisas que ela tem. Por exemplo, ativos físicos. Uma empresa tem máquinas, uma empresa tem o prédio, tem, assim, as coisas materiais, os computadores, etc. Então, a gente vai somar na empresa A, tudo isso vai dar 10 mil libras. Se vendesse todas as fábricas, os computadores, se vendesse o prédio, é um exemplo, tá, gente? Vai dar 10 mil libras. A empresa também tem o estoque, as matérias-primas. Então, tem ali o material que vai produzir, que vai vender, acabou de comprar, tem a soma daquilo ali, nesse caso aqui tá dando 3 mil libras. Se vendesse todos esses estoques, receberia 3 mil libras. Dinheiro em caixa. No começo aqui, em janeiro de 2025, tá zerado. Por quê? Porque essa empresa investiu, comprou tudo que tinha que comprar de estoque e tal, tá começando o ano zeradinho ali, vai começar a vender agora. Lembrando que isso aqui é uma simplificação, tá? Com certeza uma empresa vai ter algum valor em caixa, mas é pra gente entender lá na frente, vocês vão ver o porquê. E uma empresa, o que poucas pessoas sabem, também entra pro valor da empresa a projeção de lucros futuros, geralmente dos próximos 10 anos aí. Então, se uma empresa, no caso aí, tem uma lucratividade anual de cerca de 10 mil libras, eles vão colocar ali que essa empresa vai ter mais ou menos uma projeção de pelo menos 10 anos de lucro e vai valer pelo menos mais 100 mil. Entra também para o valor da empresa. Então, se a gente somar tudo, e teria muito mais coisas para somar aqui, teria coisas para tirar também, as dívidas das empresas, mas eu estou simplificando. Se a gente somar tudo, essa empresa A está valendo 113 mil libras, somando essas coisas aqui que eu coloquei na tabela. Poderia ter muito mais. A quantidade de ações que essa empresa tem. Essa empresa está dividida em 1.000 ações. Então, se ela vale 113 mil e ela tem 1.000 pedacinhos que podem ser negociados na Bolsa de Valores, cada ação vai estar custando 113 libras. Então, agora você já entende que o valor de uma ação nada mais é do que o valor da empresa dividido pela quantidade de ações que ela tem. Então, se você tem uma ação de uma empresa, está valendo 50, vai ver quantas ações existem, faça a multiplicação que você vai descobrir o valor da sua empresa. E o valor da sua empresa vai ter tudo a ver com os materiais que ela tem, o estoque que ela tem e a projeção de lucro também para o futuro. Isso que é o conceito básico aqui. Lembrando que está bem simplificado, está faltando muita coisa, é só para ajudar no entendimento. Vamos pular para a segunda parte do ano, em dezembro. Já teve ali o resultado da empresa. O que acontece? Os ativos físicos continuam com o mesmo preço, também ignorei depreciação, etc. Estoques e matéria-prima já foi recomprado para o próximo ano. Dinheiro em caixa é o que sobrou. Então, comprou todas as coisas, pagou todo mundo e tal. Isso aqui é o lucro. Para que uma empresa existe? A empresa, então, teve ali o seu lucro depois de pagar tudo. O dinheiro que sobrou para ela tá ali no bolso, tá ali no caixa, 10 mil libras. Não tinha esse valor lá, porque não tinha vendido as coisas ainda no começo do ano. E agora vendeu tudo, pagou todo mundo, já recomprou estoque. Porra, lucro. É o que sobrou para a empresa, beleza? 10 mil libras. A projeção de lucro futuro continua igual, cerca de 100 mil, tá avaliado aí nesse valor também. E qual que é o valor da empresa agora? 123 mil libras. Por que é 123 mil libras? Porque agora tem um acréscimo de dinheiro em caixa, é o lucro. Depois do final do ano ali, teve um lucro de 10 mil libras. Agora vale 123 mil. Se a empresa agora vale 123 mil, porque tem 10 mil a mais de lucro, é para isso que uma empresa existe, ela também está ainda dividida em 1.000 ações. Cada ação agora
custa 123. Isso é óbvio. Por quê? Porque o valor da ação é o valor da empresa dividido pela quantidade de ações. Então, se você tinha uma ação dessa empresa, você viu lá, pô, no começo do ano estava 113, agora está 123. Por que está 123? Porque teve o lucro e foi adicionado ao preço da ação. Perfeito, muito simples de entender. Vamos continuar. Isso aqui é pré-dividendos, porque essa empresa aqui paga dividendos. E agora eu vou explicar para você como que funciona o pagamento de dividendos também de uma maneira bem simplificada. Lá então, em dezembro mesmo, a empresa teve lucro e anunciou, falou assim, ó, a gente vai distribuir esse lucro para os acionistas, para os donos das ações. O que acontece? Vamos recapitular. Ativos físicos é o mesmo, continua tendo 10 mil libras. Estoques e matéria-prima, 3 mil libras. Dinheiro em caixa, tem 10 mil e é esse 10 mil aí que eles vão dividir, vamos prestar atenção. Projeção de lucros futuros, 100 mil libras. Então aqui, ó, antes de distribuir o dividendo, não mudou nada ainda, porque os 10 mil estão lá ainda. 123 mil vale a empresa. Se você dividir por 1.000 ações, vai dar 123 por ação. Mas o que essa empresa vai fazer com esse dinheiro que está no caixa dela? Presta atenção. Ela vai pegar esse dinheiro aqui que está no caixa e vai distribuir em forma de dividendos. Então vai sair daqui. Se vai sair dividendo, qual que é o valor da empresa agora? É 123 menos os 10 mil. Eles estão tirando esse valor da empresa. Então 123 menos 10 mil é 113 de novo. O que acontece com o preço da ação? O preço da ação agora não vai ser mais 123 mil dividido por 1.000, que daria 123. Vai ser o valor da empresa agora, sem os 10 mil que ela tirou e distribuiu de dividendos, dividido por 1.000. Qual que é o valor da ação volta a ser? Volta a ser de 113. Vamos lá. Uma empresa valia 123 mil porque ela tinha 10 mil de lucro. Ela distribuiu esse lucro. Ela tirou esse lucro de dentro dela. Ela volta a valer 113. Isso é meio óbvio, isso é meio lógico. O que muda para você se você fosse dono de uma ação dessa empresa ou de duas ações dessa empresa? Lá no saldo da sua corretora, o que isso ia mudar? Vamos imaginar que você é dono de duas ações. O valor da ação antes de distribuir o dividendo, 123, porque a empresa valia 123 mil. Ela tinha 10 mil em caixa. Você tinha ali 2 pedacinhos, cada ação custava 123. O valor total que você tinha, 123 por ação, você tinha duas ações, 246. Esse era o valor que você teria no saldo da sua corretora se você vendesse essas duas ações. Muito simples de entender, isso antes de pagar o dividendo. E depois que paga o dividendo, o que acontece? Esse valor sai do valor da empresa de 123, vai para 113, cada ação cai de 123 para 113 também, você continua tendo duas ações, cada ação agora, em vez de valer 123, vale 113, porque a empresa diminuiu de valor, e você tem um total ali de 226, somando as duas ações. Porém, você recebeu 20 libras de dividendos. O que é 20 libras de dividendo? Vamos voltar lá. Porque a empresa distribuiu 10 mil libras, o valor total dos dividendos que ela distribuiu, saiu de dentro do caixa dela. E como que essa distribuição é feita? É dividida igualmente pela quantidade de ações. Então, é 10 mil libras dividido por 1.000 ações. Dá 10 libras por ações. Quantas ações você tem? Duas. Então, você recebe 20 libras. 10 libras de cada ação. No final, como é que fica para você a história? Valor da ação, 113. Você tem duas, 226. Valor que você recebeu de dividendos, 10 libras por ação. Você tem duas, você recebe 20. Se a empresa tivesse pago os dividendos, você teria 246 na sua corretora. Só que agora a ação vale menos, mas você recebeu dividendos. Se a empresa não tivesse pago dividendos, esse valor não tinha saído do caixa, ia continuar no valor da empresa, ia continuar no valor da ação. Você não teria recebido nada, mas o valor não teria diminuído. Olha como é lógico. Quando você recebe dividendos, não é um dinheiro gratuito. Tá saindo de algum lugar. Isso aqui, o que muda para você se você recebeu ou não? Tá saindo de um bolso e entrando no outro. Tá saindo de um bolso e entrando no outro. Eu tô simplificando as coisas. Não é exatamente assim que funciona. Você não vai olhar na sua corretora no momento que você recebe dividendos. Nem sempre o preço vai ter caído, porque tem muito mais coisas que alteram o preço de uma ação, mas de maneira contábil é isso que acontece. O dinheiro está saindo de um lugar e está indo para o outro. Não muda nada na prática. Isso daqui é dividendos. Agora, vamos considerar outro tipo de empresa. Vamos mudar um pouco as coisas aqui para a gente entender o que acontece com uma empresa que não paga dividendos. Mesma coisa, vamos lá. Janeiro de 2025, agora é a empresa B, não é a empresa A. Ativos físicos, ela tem 10 mil também. Estoques de matéria-prima igualzinho, 3 mil. Projeção de lucros futuros iguais, 100 mil. O valor da empresa, 113 também. Quantidade de ações 1.000, valor por ação 113. É a mesma coisa que a empresa A. Agora, o que muda depois de um ano, lá no final do ano? Também teve 10 mil de lucro, tá? Então, os ativos físicos continuam valendo 10. Já pagou, já comprou material de novo, só que tem um valor em caixa, teve o lucro, foi igual. O desempenho da empresa A e da empresa B foi exatamente igual no primeiro ano. Foi a mesma coisa, somado então ali o valor que tem em caixa agora do lucro, com as projeções de lucro futuro, a empresa vale 123 mil. Fácil de entender, teve o mesmo resultado que a empresa
empresa A, mesma coisa. Valor por ação 123, porque a empresa também está dividida em 1.000 ações. Qual que é a diferença? O que que ela vai fazer com esse dinheiro em caixa aqui? É diferente de distribuir dividendos. Ela pode fazer mais do que distribuir dividendos, ela pode fazer o que ela quiser. O que que acontece quando uma empresa tem lucro e não distribui dividendos? Ela vai pegar esses 10.000 aqui e vai distribuir em ativos físicos, em estoques e matérias-primas. Ela vai investir, ou seja, ativos físicos saiu de 10 para 13, ela comprou mais máquinas, comprou mais materiais ali para poder produzir e comprou também mais matéria-prima. Ela distribuiu esses 10.000 de caixa em mais estoque, em mais matéria-prima, em mais fábricas, em mais máquinas para poder produzir mais. Ela pegou esse lucro e investiu na empresa, ela não distribuiu em forma de dividendos. Ela pegou esse lucro e reinvestiu no próprio negócio. O que que acontece com uma empresa que reinveste no próprio negócio? A projeção de lucro futuro aumenta, porque agora ela tem mais estoque, ela tem mais capacidade de produção, ela tem uma expectativa de produzir mais no futuro. Então agora, em vez de ela ter uma projeção de lucro de 100.000, ela tem muito mais material e muito mais capacidade de produzir. Ela tem uma projeção de lucro agora de 130.000. É muito maior agora a projeção de lucro dela para o futuro. E a projeção de lucro para o futuro entra para o valor da empresa. Então a empresa ela sai de um valor de 123.000 para 153.000. E essa empresa ela também está dividida em 1.000 ações. E cada ação agora sai de 123 para 153. E como é que fica lá na sua corretora? Você tem 2 ações dessa empresa. O valor dessa ação agora é 153. Se você então somar as 2 ações que você tem, dá 306. Ou seja, uma empresa que não distribui nada de dividendos ainda assim te recompensa. Você ainda assim consegue ver crescimento, porque o dividendos ele é somente uma forma de remunerar o dono da ação. E como eu mostrei aqui para vocês, talvez não seja nem a melhor, porque eu não mostrei aqui, mas o dividendo ele é menos eficiente fiscalmente. Geralmente, quando você recebe aqui esses 20, você na verdade vai receber um desconto que já é descontado na fonte dos impostos. O dividendo nem sempre ele vem líquido, às vezes ele já vem descontado. Enquanto o reinvestimento, se a empresa pega o lucro e reinveste, isso é livre de imposto e isso entra para a projeção de lucro da empresa no futuro. Isso faz com que o valor da sua ação ele aumente, ele seja valorizado, porque dividendos não é a única e talvez não seja nem a melhor maneira de você ser recompensado no mercado financeiro. Preciso realmente fazer aqui algumas ressalvas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender, em parte, como que funciona a valuation de uma empresa, né? Como que se chega no valor de uma empresa, como que é a distribuição de dividendos, como que é o reinvestimento e tal. Mas tá muito simplificado, tem muita coisa aqui que eu ignorei. E você pode estudar, fique livre para estudar mais sobre esse assunto. Mas o básico é isso. Nem sempre o dividendo significa que você está ganhando dinheiro. Porém, tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Primeiro, existem sim empresas que distribuem dividendo, ou seja, tira esse dinheiro do caixa e o valor não cai, ou às vezes o valor da ação ainda sobe. Porque existem empresas bem estabelecidas que distribuem dividendos e ainda conseguem crescer, ainda conseguem aumentar a receita, a projeção de lucros futuros. Também existem empresas que pegam esse lucro e reinvestem, mas diminui a projeção de lucro para o futuro. E aí o valor da ação acaba caindo também, porque existem empresas que não vão investir tão bem assim os recursos e a projeção de lucro não vai aumentar, pelo contrário, vai diminuir. Então existem empresas boas que distribuem dividendos e continuam crescendo. Existem empresas que não são tão boas assim que reinveste e você teria uma expectativa de ter um crescimento ali no valor da ação e não tem esse crescimento. Existem vários tipos de empresa. Outro ponto importante a ser esclarecido é que tem muita gente que acaba dizendo que uma empresa que paga dividendos significa que ela é lucrativa, significa que ela é resiliente em momento de crise. Nem sempre, nem sempre. O que que acontece? Um dos fatores também que faz o preço da ação subir ou descer é o interesse que as pessoas têm naquela ação. É o quanto que as pessoas querem ter aquela ação. E em alguns casos, alguns gestores de empresas distribuem dividendos de dinheiro que nem é do lucro, às vezes até entram em dívidas para poder distribuir dividendo para os acionistas, porque os acionistas não se desfaçam das ações, porque se eles perderem o interesse na ação, o valor da ação cai. Nem sempre a distribuição de dividendo vai vir realmente de lucro. Existem empresas, muitas empresas fazem isso, que distribuem dividendos de maneira artificial somente para tentar segurar o valor das ações. Existem muitas empresas que fazem isso. A questão da resiliência, a questão da empresa ser de qualidade não significa que é porque ela distribui dividendos que ela é de qualidade. Não significa que ela está reinvestindo que ela
não é de qualidade. A qualidade de uma empresa não está medida simplesmente no fato dela distribuir dividendos ou não. Existem muitas empresas que distribuem dividendos e que têm muita qualidade, mas também existem muitas empresas que não distribuem e também têm muita qualidade. A questão qualidade, a questão resiliência não está ligada com dividendos. Dividendos, ele pode ser um fator que geralmente está ligado a uma empresa de qualidade, mas nem sempre. Outro ponto, não, empresas que pagam dividendos têm uma queda menor quando tem uma crise no mercado. Não é verdade também. Se você olhar para os gráficos, você vai ver que quando tem uma fuga de capital de ações, a fuga é geral. Se você quiser ter um ativo que tenha uma diversificação em um momento de crise, não é escolhendo ações que pagam dividendos, porque elas também têm uma queda quase similar à queda de outras ações. Pode cair um pouco menos? Pode, mas também cai. Se o seu objetivo é que tenha uma diversificação das ações, não é ações que pagam dividendos que vai ter essa diversificação. Existe mais do que uma maneira de ganhar dinheiro investindo, dividendo não é a única, dividendo talvez não seja nem a melhor, talvez não seja também a mais eficiente. Lembra que eu falei que existe empresa boa que distribui dividendo e continua crescendo, existe empresa que investe e não cresce, existe empresa que investe e cresce pra caramba, existe empresa que distribui dividendos e na verdade está endividada. Quando você olha para o universo de possibilidades de investimento, tem muita opção. E quando você tenta escolher individualmente essas empresas, você entra num jogo muito perigoso. Você entra num jogo muito difícil de ganhar e você não tem a necessidade de entrar nesse jogo. Eu já falei algumas vezes para vocês dos ETFs globais. O que é um ETF global? É uma cesta de investimento que vai ter ao mesmo tempo mais do que 3.000 empresas. Empresas que pagam dividendos, empresas que não pagam. Empresas do Japão, empresas dos Estados Unidos, empresas brasileiras, empresas chinesas, empresas grandes, empresas pequenas, empresas de tecnologia, empresas de real estate, empresas de todos os setores, de todos os países, todos os modelos de negócio. Qual que é o benefício dessa diversificação? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem ideia do que vai acontecer amanhã. E essa diversificação te protege de você ter investido em um negócio e ele não ter ido muito bem, de você ter investido em um setor e ele não ter ido muito bem, de você ter investido em um modelo de negócio e ele não ter sido a melhor escolha, e de você ter deixado de investir naquilo que teria sido melhor. O que você quer no final dos seus investimentos? Ter acumulado o valor suficiente para você, o valor que você precisava, ter acumulado o maior valor possível. E quando você olha para ETFs de ações, quando você olha para investimentos que seguem índice, como o do SP500, como ETF de ações, você vai ver que mais de 90% dos investidores, inclusive os profissionais, não conseguem ter um resultado melhor do que o resultado do ETF, do que o resultado da soma de todas as empresas juntas. Escolher individualmente empresas por setores, por modelo de gestão, por países, é um jogo muito difícil que, na grande maioria dos casos, em 90% dos casos, você vai ter menos dinheiro do que se você tivesse escolhido todas juntas. Não existe necessidade de você fazer esse jogo e quando você não faz, você tem aquilo que talvez você esteja buscando, a maior expectativa de retorno possível, que menos de 90% dos investidores vão ter. Dividendo é um assunto que é polêmico, porque existem vários vieses mentais que você vê dinheiro caindo e a mente não entende isso muito bem. Parece que é dinheiro gratuito. Existem vários vieses mentais que quando você vê caindo dividendo, parece que você está ganhando um dinheiro que está acelerando o seu processo de enriquecimento. Mas na verdade o que você precisa ver é o retorno total. E a questão de dividendo ou não, ela vai ser só um ponto na equação, que pode ser positivo, que pode não ser positivo. No final, o que vale é o retorno total. Os dividendos também não é a única maneira para você viver de renda. Dá para você viver de renda da venda do seu patrimônio. É uma maneira muito simples também, tema para outro vídeo aqui desse canal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixa o seu comentário, deixa a sua ideia sobre dividendos, se você sabia se era assim que funcionava. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.